vida de bendición. ¿Cuántos quieren vivir aquí? Una pregunta, ¿cuántos quieren vivir aquí la vida de bendición? No sé si tú es como yo, pero yo de verdad, yo pido a Dios para mí vivir las bendiciones de Él. Yo pido al Señor, Señor, derrama sobre mi vida tus bendiciones. Señor, derrama sobre mis hijos, derrama sobre mi esposa, derrama sobre mis familiares tus bendiciones. ¿Tú sabes por qué, querido? Porque cuando a bendición de Dios viene sobre nuestra vida, también viene la transformación. Porque Deus não vai confiar o que Ele tem de mais poderoso, que é a sua glória, na vida de gente que não está preparada. Então, se nós pedimos a bendição de Deus sobre nossa vida, automaticamente vem a transformação. Se eu necessito ser transformado, a transformação de Deus vem sobre minha vida. Se eu necessito de uma cura, a cura de Deus vem sobre minha vida, porque a bendição de Deus é por completo. Então, se eu pergunto a vós outros, quantos aqui querem viver uma vida de bendição? Está disposto, queridos? Está disposto? Pero todos nós outros sabemos que a bendição de Deus, para nós outros alcançar elas, existem princípios, existem valores que temos que pôr em prática para que nossa vida pueda estar apta para poder viver as bendições de Deus. Nessas últimas semanas hemos aprendido tantos valores, tantos princípios que nos impulsiona, que nos motiva para poder viver a bendição de Deus. Estamos sendo ministrados nesses últimos dias poderosamente. Hemos aprendido sobre poner a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Hemos aprendido sobre o princípio da multiplicação. Valores, princípios que muitas vezes tocam em nós outros. E muitas vezes não é fácil. Pero para poder viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós outros temos que pôr em prática. A bendição de Deus. Quantos heróis da fé, homens, mulheres de Deus, que Deus tinha uma bendição, tinha uma vida de bendição, e eles han tenido que submeter ao trabalhar de Deus, ao mover de Deus, para poder viver esta vida de bendição. E existem áreas em nossas vidas que nós outros temos que deixar Deus trabalhar, porque se nós outros não deixar Deus trabalhar, é impossível nós outros viver a vida de bendição. E hoje, com muito temor, vou predicar um tema muito relevante, um tema muito importante, um tema onde muita gente se quedou em la mitad del caminho e não ha vivido a bendição de Deus, por não aceitar esses princípios que nós outros vamos falar aqui hoje, por não aceitar esses mandamentos que Deus nos ha deixado, para poder ter uma vida apta, para poder viver a bendição de Deus. Amém? Então, se hoje quero que tu abra tu coração, quero que tu receba esta palavra, quero que tu permita ser ministrado para poder receber aquilo que Deus tem. Quantos creem que nossos pastores são homem e mulher de Deus, que são direcionados por Deus? Então, se eles han visto a necessidade de nós outros sermos conduzidos por esta palavra, ser conduzido por esta ministração, que é uma vida de bendição, esta série que é uma vida de bendição, é porque Deus quer fazer coisas grandes. Ministramos aqui toda semana, hablamos aqui toda semana, uma vida de bendição, uma vida de bendição. Tu vas a viver um novo tempo de Deus, tu vas a viver o melhor de Deus. Amém. Pero para viver isso, há que estar listo, há que se preparar. Então, se hoje vamos aprender uma palavra poderosa que nos prepara para poder viver uma vida de bendição. Amém? Então, quero primeiro que tu bata assim, tu peito assim e abra. Eu quero viver uma vida de bendição. Vale, agora nós treinamos, agora vamos ser forte e firme. Vale, 1, 2, 3. Eu Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Então, a primeira coisa, queridos, o tema desta mensagem é rompendo o espírito de mamón.
É um tema muito forte. É um tema que quando recebi o bosquejo para preparar a mensagem, me assustei, me temblei um pouco. Pastor, e o pastor, é difícil, hijo. Pero é um princípio. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem muitas vezes para cortar, porque Ele quer nos preparar para poder viver aquilo que Deus tem para nós outros. Então, rompendo o espírito de Mamón. A palavra de Deus está em Mateus 6:24. Em Mateus 6:24 está escrito assim: nenhum não pode servir a dois senhores, porque odiará al uno e amará al outro, e estimará al uno e menosprezará al outro. Não podeis servir a Deus e las riquezas, e abaixo Mamón. Não podemos servir a dois deuses. Aqui Jesus nos sugere claramente que é possível que nós outros pueda estar adorando dois deuses. E também nos habla que é impossível servir a Deus, a dois deuses. E também na palavra de Deus está escrita, de acordo com Jesus, não há ponto intermédio, não há mitad. Ou nós outros servimos a Deus, ou nós outros servimos o Deus da riqueza, Mamón, o espírito de Mamón. E é tão forte isso, querido, e é tão desafiador, porque qual é a mentalidade de muita gente que vem aqui para a Europa? Trabalhar, ganhar dinheiro e marchar. Esta é a mentalidade da gente. E a gente se olvida de los propósitos de Deus. A gente se olvida daquilo que Deus tem por fazer em sua vida. A gente se olvida que Deus lhe ha hecho promessas, que Deus lhe ha hecho promessas de vida, de bendição. E pensa que Deus vai pôr um stop, e quando ele regressar, ele vai começar a viver outra vez aquilo que Deus tem para a sua vida. Não, o propósito de Deus segue em tua vida, querido. Eu abro para aqueles que han venido de fora, pero aqueles que estão aqui também. Deus não aceita mitad. Ou tu adora a Ele, ou tu adora as coisas do mundo, porque o espírito de Mamón é um espírito do mundo. Jesus nos hace um contraste muito chamativo entre o espírito de Deus e o espírito de Mamón. A palavra Mamón vem de arameu, que significa riqueza, que eles han corrido de seus vecinos babilônios, que era um povo de uma cidade que era totalmente orgulhosa, um povo arrogante. Quando se acorda aqui da história de Gênesis 6, da Torre de Babel, era um povo que, segundo a palavra, a história, eram homens e mulheres que falavam que não necessitavam de Deus. Eram homens e mulheres que se confiavam autossuficientes. Esse era o povo de Babilônia. E esse era o Deus que eles adoravam. E esse é o Deus que o povo arameu começou a adorar. O Deus da riqueza. Eles começaram a confiar em suas próprias forças e deixaram de confiar em Deus. Eles começaram a confiar naquilo que eles poderiam produzir e deixaram de confiar naquilo que Deus lhes poderia proporcionar. O espírito de Mamón. E esse espírito anda por todo lado. No mundo hoje totalmente capitalista, no mundo hoje que para tu ser influente, para tu ser uma pessoa importante, tu tens que ter dinheiro. Se tu não tens dinheiro, tu não és influente, tu não és importante. Quanto mais tu tenha, mais importante tu és. Dá igual tus valores, dá igual tus princípios. O importante é que tenha dinheiro. Espírito de Mamón. É muito forte, queridos. É uma palavra muito forte.
Biblicamente a palavra mamon é um espírito recebido por el dinheiro. Dinheiro que somete a Deus, para que tu puedas ter uma noção. Deus não é contra o dinheiro, hein? Deus não habla mal do dinheiro. Logo mais nós vamos a sumergir aqui na palavra, vocês vão a conhecer que Deus não está contra o dinheiro. Deus não é a favor do amor ao dinheiro, que é totalmente diferente. Então, nós diz a palavra de Deus que assim, dinheiro que somete a Deus e a seus propósitos não pode ser consumido por o devorador. Um dinheiro que somete a Deus, ele reproduz, ele multiplica, porque ele tem a bendição de Deus. E mais, uma riqueza que está dedicada a servir a nós outros. Tu não está para servir o dinheiro. Tu não és escravo, tu não és cautivo do dinheiro. Não. O dinheiro está para servir-te, que é totalmente diferente. E mais, querido, e esse dinheiro não reemplaça aquilo que Deus tem para a sua vida. Tu és próspero, tu és uma pessoa bendecida e tu sigue caminhando debaixo da vontade de Deus. O dinheiro que não está submetido a Deus tem consequências do espírito de mamon. Pessoas que utilizam o dinheiro para manipular, controlar, pensa que a felicidade está no dinheiro. Pensa que a satisfação e a vida completa é o dinheiro. O espírito de mamon. ¿Ves que há coisas diferentes? A pessoa que consagra seu dinheiro a Deus, que consagra aquilo que tem a Deus, Deus bendice, Deus prospera. E a prosperidade, ela não é somente em dinheiro. Ela tem um casamento bendecido, ela tem um matrimônio bendecido. Seus filhos são filhos da casa de Deus, estão servindo. Ele abre a boca, ele traz vida, ele traz paz. E os recursos que ele tem, vêm para servir a ele. Quantos já escutaram aquela palavra que trabalho e não tenho tempo? Hija, por que tu não vem na igreja? Pastor, estou trabalhando. Por que não vem mais ao culto? Estou trabalhando. Por que não participa do pequeno grupo? Estou trabalhando, sabe, né? Há gente que vem. Passou muitas vezes, eu chamava a pessoa, hijo, por que não vem na igreja? Sabe, pastor, me surgiu uma porta bendecida, pastor, e tenho muito trabalho, e agora vou cobrar o triple. E sabes, não? Tu sabes, não, pastor? Eu falei, sei que, querido. É o espírito de mamon. É o espírito de mamon que está atuando em tua vida, que tu está mais enfocado nas coisas materiais do que enfocar nas coisas que Deus tem para a tua vida. E é um espírito que suavemente entra despacio, pouco a pouco, em nossas vidas, e nós outros pensamos que é a bendição de Deus, e não é a bendição de Deus. É um espírito que tem bloqueado homens, mulheres de Deus, jovens, a servir a Deus e a viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém, queridos? Quantos estão recebendo essa palavra? Basicamente, querido, para que tu pueda entender, o espírito de mamon é um espírito mentiroso. Te promete falsas coisas. E como podemos romper esse espírito de mamon? Como que temos que fazer? Quais são os passos? Quais são os princípios que temos que pôr em prática para que esse espírito pueda sair de nossas vidas e nós outros possamos fluir naquilo que Deus tem para nossas vidas? A gente que está debaixo da influência do espírito de mamon tem muito temor de
de perder o dinheiro. Tem muita influência sobre o dinheiro. Tem medo. É como um buitre, sabe? Atrás de dinheiro. Dinheiro. E se perde, madre mia, está mal. E se não conseguir dinheiro, está, sabe? Há gente que a sua vida a vida dele depende de quanto ele tem na conta. Se ele tem um dinheiro bem, é uma bendição. O glória a Deus parece que sai mais bonito. Aleluia. Glória a Deus. É um fluir. Pero ser dinheiro está escasso e orando todo o rato. Ai, Deus não está comigo. Deus não está comigo. Essa é a dependência ao dinheiro. A dependência pensa, é um espírito mentiroso, pensa que a paz, a alegria, a felicidade está nos recursos que ele pode conquistar. E se olvida que ele serve um Deus todo-poderoso, um Deus dono do ouro e da prata, que pode prover do melhor para ele, em todas as áreas da vida dele. O espírito de Mamon, querido, pensa que ter dinheiro é a segurança, é ter identidade, é ter paz, é ter alegria, é ter poder. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Amém, queridos? Eu estou tranquilo, ¿eh? Pasa que el pastor me ha dicho: transmite todo lo que está en el bosquejo, hijo. Yo estoy transmitiendo, hermano. Yo estoy haciendo lo que mi pastor mandó. Si tú habla con el pastor luego, yo estoy haciendo lo que él me ha dicho. O espírito de Mamon é mais que um sistema do mundo. É um sistema do mundo. O mundo é assim. O mundo aí fora é assim. O espírito de Mamon tem influenciado muita gente. Para que tu pueda ter uma ideia e para que tu pueda ver alguns exemplos. Mira, Mamon disse que compre e vende. Compra e vende. O espírito de Mamon. Deus disse: sembra e cosecha. Vês a diferença? Mamon disse: haga trampa, rouba. O espírito de Deus habla: dê e receba. Viram o contraste? Viram a diferença, querido? Pero que outra coisa que o Mamon mais quer, e o que o espírito de Mamon mais anela, é governar nossas vidas, governar nós outros, queridos. Esse é o espírito que o espírito de Mamon tem lutado para ser em nossas vidas, governar. Porque o espírito de Mamon está em imposição direta contra Deus. Imposição não, oposição. Esse é o espírito de Mamon. É uma oposição a Deus. É uma oposição ao propósito de Deus. É uma oposição à promessa que Deus tem para fazer em tu casa, em tu família. Esse é o espírito de Mamon. Viene com falsas promessas. Viene com falsas promessas sobre tu casa, sobre tu vida. Te tentando enganar. Te ensinando uma felicidade que não é real. Uma felicidade que é passageira. Uma felicidade que não tem nada que comparar, nada que ver com a felicidade real, que é a felicidade que Deus, que tu Padre tem preparado para ti. É o espírito de Mamon, que é um espírito de oposição. É forte, não, querido? Não malinterprete. Deus não está contra o dinheiro. Deus está contra o espírito de Mamon, que são duas coisas totalmente diferentes. O dinheiro é a essência do mal, querido.
Em 1 Timoteo 6:10, na primeira estrofa, habla assim: porque el amor, mira, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Tu mira nesta passagem bíblica que Deus não habla que o dinheiro é malo. Deus habla que o amor al dinheiro é malo. E quantas pessoas amam mais o dinheiro que sua própria família? Quantos padres deixaram de falar com seus filhos? Quantos filhos deixaram de falar com seus padres? Quantas famílias han sido rotas por el amor al dinheiro? É muito forte isso, querido. E é um princípio e um valor que muitas vezes nós outros predicamos pouco na igreja. Pero é um princípio que, se tu não tienes ele em conta, aborta aquilo que Deus tem em tu vida. Aborta o propósito de Deus em tu vida. Amor, adoração. Porque o amor é uma adoração, é idolatria ao espírito de Mamón. Queridos, se quer ser feliz, sentir-se satisfeito, necessita ter a melhor roupa. Sabe, o espírito de Mamón é assim. Ele, para ser feliz, ele tem que ter o melhor. A melhor roupa, o melhor coche, a melhor casa. Ele necessita ter o melhor. A vida dele não é completa se ele não pode ir num restaurante caro de estrela Michelin. Sua vida parece que vai acabar. Se ele não tem uma roupa de marca, não tem paz. O espírito de Mamón é forte, queridos. O espírito de Mamón pode volver até mesmo religioso. O espírito de Mamón pode volver-se religioso. Ai, se eu tenho mais, eu vou poder bendecir. Espírito de Mamón, hermano. Se tão solo pudesse ter mais dinheiro, poderia começar a ajudar a la gente. O dinheiro não é a resposta para tus problemas, queridos. O dinheiro, vou repetir, o dinheiro não é a resposta para tus problemas. A resposta para tus problemas é nosso Deus. Ele tem a resposta e é a resposta para tudo. É muito claro. Como podemos romper o espírito de Mamón? Repita comigo. Como podemos romper o espírito de Mamón? Devemos escolher as riquezas verdadeiras. As riquezas verdadeiras, queridos, devemos elegir. Há um passagem bíblico que está em Lucas 16:9, que está escrito assim: e eu os digo, ganhar amigos por meio de las riquezas injustas, para quando estas faltem, os recibam em las moradas eternas. El que é fiel em lo muito pouco, também lo mais é fiel. E el que não em lo é muito pouco injusto, também lo que é mais é injusto. Se em las riquezas injustas não fuiste fiel, quem os confiará lo que é verdadeiro? E se em lo ajeno não fuiste fiel, quem os dará lo que é vuestro? Nenhum siervo pode servir a dos senhores, porque odiará al uno e amará al outro, ou estimará al uno e menosprezará al outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas de Mamón. Nesse passagem de Abra, Jesus chama injustas as riquezas. Jesus não chama o dinheiro de injusto, chama as riquezas. Jesus chamou
de injusto o espírito que te pode ponerse em dinheiro, o espírito de mamón que se pode entrar no dinheiro, que é o espírito este. O dinheiro pode ser utilizado para muitos propósitos. O dinheiro ele pode ser utilizado para um propósito justo, e o dinheiro pode ser utilizado para um propósito injusto, que não é correto. Ele pode ser utilizado para propósitos temporais, mas ele também pode ser utilizado para propósitos eternos. Onde tu tens usado tu dinheiro? Tu tens usado tu dinheiro para propósitos justos ou para propósitos injustos? Tu tens utilizado tus recursos para propósitos temporais ou para propósitos eternos? Que possamos fazer essa reflexão e fazer essa autoanálise, queridos. Dinheiro que se submete a Deus em oposição àquilo que intenta a reemplazar a Deus, está bendecido, ¿sabes? Vou repetir. O dinheiro que se submete a Deus em oposição ao que intenta a reemplazar a Deus é um dinheiro bendecido. Quantos han entendido? É um dinheiro bendecido e que se multiplica. É um dinheiro onde o devorador ele não tem acesso. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre ele. É muito forte isso. O que mais nos diz esta passagem bíblica? Que devemos utilizar nosso dinheiro para que as coisas eternas, as coisas aqui são passageiras. Tudo passa, querido. Tudo passa. Tu pode ter as melhores roupas de marca. Tu pode ter as melhores joias. Tu pode ter lo mejor, lo mais caro. E não é malo ter isso. Eu não vejo malo. O malo é ter o coração nisso. Pero se Deus como a palavra de Deus aqui nos ensina, que o dinheiro bendecido se multiplica. Ou seja, que Deus quer te bendecir. Que o devorador não pode tocar em tu dinheiro. Não pode tocar em tus recursos. Ou seja, que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem melhor, Ele tem bendição de Deus sobre tu vida. O que passa que é o coração. Tu tens que saber separar as coisas. As últimas coisas eternas são as pessoas. Devemos invertir em pessoas, querido. Isso são coisas eternas. Devemos amar o próximo como nunca hemos amado. Devemos servir ao próximo como nunca hemos servido. Coisas eternas. Por isso do pequeno grupo, querido. No pequeno grupo nós outros temos a oportunidade de demonstrar o amor que predicamos aqui cada semana. Quizás aqui num culto aqui não temos tempo de poder abraçar, pero no pequeno grupo nós outros podemos abraçar. No pequeno grupo nós outros podemos. Eu não tenho a possibilidade de alcançar a todos, pero em meu pequeno grupo, na rede que eu pastoreio, eu tenho a oportunidade de alcançar a todos. E este amor de Deus que está sobre mim, eu posso demonstrar na vida deles. Amar pessoas, invertir na eternidade é amar pessoas. Sabe, queridos, eu nesse tempo estou disposto a viver o melhor de Deus. Todos os dias, eu me levanto e apresento a rede que Deus nos ha confiado. E todos os dias eu digo: Senhor, permita que nós outros multipliquem. Senhor, permita que nós outros multipliquem. E muitas vezes me acordo de todas as redes, me acordo de todos os pastores, porque nós outros vamos multiplicar, Senhor. Nós outros vamos a crescer. Aqui, cada membro desta casa vai ser um líder de pequeno grupo.
nossas reuniões aqui de mega PG, de líderes, será esta quantidade de gente, só de líderes. Porque nossa igreja, nossos pastores têm buscado invertir em pessoas, porque sabe que agrada ao coração de Deus. E a verdadeira inversão é invertir na eternidade, que é invertir em pessoas. Quantos aqui estão dispostos a servir como nunca no teu pequeno grupo? A amar pessoas, a servir a tu líder, a estar ao lado de tu líder. Porque muitas vezes nós pensamos que só o líder de pequeno grupo ou o pastor pode fazer as coisas. Não, tu pode amar, tu pode invitar as pessoas. Tu pode chamar tu pastor, tu líder entre semana e falar: mira, estou orando por ti, nós outros vamos multiplicar. Mira, estou invitando tal pessoa para nosso pequeno grupo. Já estou em contato com ele. Já he quedado, vou passar por sua casa a recorrer. Ah, Maria, eu não tenho coche, pero me metro, querido. O importante é amar pessoas, é invertir em pessoas. Neste tempo, nós outros vamos amar como nunca hemos amado. E vamos a crescer e a multiplicar como nunca hemos multiplicado. Quantos recebem isso? Quantos líderes aqui, pastores de líderes recebem isso? Quantos querem que seu pequeno grupo multiplica? Então se aplauda ao Senhor, querido. Então, sei que tu ama tu líder de pequeno grupo, mas tu líder quer multiplicar, mano. Eu abro para os de meu pequeno grupo, eu les abro sempre: mira, vosotros me caem muito bem, eu amo a todos, pero eu não quero vosotros aqui para sempre aqui, não. Eu quero multiplicar cada um. Eu vou multiplicar vosotros. Estávamos ali comendo com um grupo com um grupo e estávamos aí e um vive aí cerca e já por aqui dá um pequeno grupo, hein? Aqui um ponto de pequeno grupo estratégico, hein? Já estava buscando as parejas. O desejo de viver as coisas grandes de Deus. Eu estou disposto. Quantos estão dispostos? Essa bendição que tanto predicamos, que tanto falamos aqui, a bendição de Deus, uma vida de bendição, está sobre a nossa igreja, está sobre os ministérios, sobre os pequenos grupos, sobre a rede, e vamos a crescer, e vamos expandir, vamos multiplicar, porque é isso que Deus tem para nós outros. Vamos a ter aqui grupo de músicos, não vamos a ter um baixista, vamos a ter 4, 5, 6, 7 bateristas, 4, 5, 6 pianistas, gente, ministros, porque vamos a crescer, voluntários, multiplicar, vamos, é impossível, querido, é impossível uma igreja llena do Espírito Santo, uma igreja que ama a Deus não multiplicar. Então nós vamos crescer. Eu estou disposto. Quantos estão dispostos? Amém. Vou ver aqui no bosqueiro aqui, senão o pastor. Amém, querido. Devemos utilizar nosso dinheiro para as coisas eternas. A Bíblia diz que temos que ser fiel no pouco e Ele te confiará em muito. Essa é a palavra de Deus. Ser fiel no pouco e Ele te vai exponer ao muito. Querido, se você está no pouco e você é fiel a Deus, tu és um sério candidato perfeito para poder receber as bendições de Deus. Então, se tu não tenha medo, quizás tu está pensando: Senhor, pero está tão difícil, Senhor, essas bendições que tanto predicamos, essas bendições que tanto hablamos, onde está? Se tu és fiel ao Senhor, tu vas a viver o melhor de Deus sobre tu casa. Quantos querem viver o melhor de Deus, a bendição de Deus? Então, seja fiel no pouco e o Senhor te vai exponer ao muito, meu querido. Amém? Deus está buscando pessoas que puedan confiar em muito. Eu quero ter a confiança de Deus, querido, nesse tempo. Terceiro, devemos viver uma transformação completa. Queridos, se
um outro espírito também que aborta a bendição completa de Deus é o espírito da pobreza. O que é o espírito da pobreza? Causa em las personas vergüenza de la bendición de Dios. Mira, se você é um bom administrador, é uma pessoa generosa e é uma pessoa fiel ao Senhor, a bendição de Deus está sobre tu vida. E querido, eu quero aqui te falar, não tenha vergüenza de las bendições de Deus. Não tenha vergüenza de compartilhar a bendição de Deus, daquilo que Deus está fazendo em tu vida, porque a parte de tu compartilhar aquilo que Deus está fazendo em tu vida, mas tu serve para inspirar e motivar e influenciar outras vidas. Porque essa pessoa vai mirar para o pastor Norberto, vai mirar, mira, pastor Norberto tem uma vida de bendição, pastor Norberto é uma pessoa próspera, pastor Norberto tem vivido o melhor de Deus em todas as áreas de sua vida. Deixa-me mirar para ele é um homem fiel a Deus, ele é um homem temente a Deus, é uma inspiração, eu vou servir a Deus como ele, eu vou buscar a Deus como ele. Quantos estão entendendo? Há gente que é fiel a Deus, busca o Senhor, sua vida é uma vida de adoração a nosso Deus, mas quando Deus lhe bendice, ele tem o espírito de pobreza, tem medo de compartilhar a bendição de Deus. Isso também tem abortado aquilo que Deus tem. Ser um dador resulta em receber a bendição de Deus. O diabo não pode evitar, pero sí podrá intentar hacer que usted tenha vergonha. Mira, é mais comum nas pessoas que têm bastante recursos, nas pessoas ricas. Têm medo de demonstrar aquilo que... Pero se são pessoas fieles a Deus, são pessoas bendecidas, temente ao Senhor, também, para que tu puedas entender, manifesta como um sentido de vergonha, culpabilidade por ser bendecido. Pensa-lo por um momento. Será que tu não pode compartilhar aquilo que Deus tem para a tua vida? Aquilo que Deus está fazendo em tua vida? Será que é vergonha compartilhar a bendição de Deus? Será que é vergonha tu falar aquilo que Deus está fazendo em tua vida? Agora te pergunto, como Deus se sentiria mirando para ti? Mi filho fiel, que eu tenho gozo em sua vida, le estou bendecido, e ele tem vergonha? Um espírito de pobreza, queridos. É um espírito isso. Não tenha vergonha de compartilhar as bendições de Deus. Não tenha vergonha de compartilhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não tenha vergonha. Bendice a vida de outras pessoas também. Não tenha vergonha. Se Deus te... Mira, vou dar um exemplo aqui. Estamos no verão. Se Deus te ha dado a oportunidade de ter uma casa aí com piscina na praia, Deus te ha bendecido. É verdade. Pero tu não habla para nadie. Não, é meu. Não comparta, querido. Lembra do pastor? Aleluia. O Jeová está mandando, estou falando. Ai, queridos. Amém. O espírito da pobreza abra, a riqueza vem do diabo, mas também existe o espírito do orgulho, que abra, devemos estar orgulhosos de todo o que temos. O espírito da pobreza, deveríamos avergonzar de lo que temos. Ambos são trampas, porque estão enfocadas em las coisas. Ambos são trampas. Temos que enfocar não em las coisas, temos que enfocar em Deus. E para acabar, número 4, devemos ter um coração aprobado.
Deus usa coisas para provar nosso coração e para revelar aquilo que está dentro de nós. A maneira em que respondemos a las bendiciones ajenas diz muito cerca da condição de nosso coração. A maneira que tu respondes a uma bendição de tu irmão diz muito daquilo que está dentro de nós. Querido, se tu irmão está sendo bendecido, se Deus está derramando a bendição dele sobre sua vida, celebra a vitória, celebra com ele, vibra com ele, glória a Deus, celebra, mano, me alegro por tudo que Deus está fazendo em tua vida. Se tu és um empreendedor, um empresário, e tu está mirando que teu irmão, Deus está bendecendo a vida dele também, e ele também é um empresário, celebra com ele, e invita ele para tomar um café. Mira, dime o que tu está fazendo, porque eu quero pôr em prática também, porque eu também quero viver essa bendição tua. É verdade, querido. A maneira que reacionamos a bendição na vida da pessoa que tem a nosso redor demonstra muito como está nosso coração. Como puedo saber onde está meu coração? Estou buscando a Deus ou a gente para suprir minhas necessidades? Tu busca a Deus quando tu necessita algo. Tu busca a Deus. Tu ora, tu ayuna, tu consagra tua vida a Deus. Tu busca direção de Deus. Ou tu busca pessoas? Onde está tu coração? Todas essas são sinais de advertência que busca o homem em lugar de Deus como fuente de provisão. Quando as pessoas confiam no homem em vez de Deus para cobrir suas necessidades, terminam desiludidas e logo amargadas, porque confia no homem e deixa de confiar em Deus. Como hemos visto, o espírito de mamón, orgulho, pobreza, temos que recordar que fomos escravos do pecado e que o trabalho que Deus hizo em nós é por la gracia dele. Queridos, Deus neste tempo Ele quer derramar de suas bendições. Nós não temos que confiar em nas coisas materiais, não temos que confiar em nossos próprios recursos, temos que confiar em Deus. Queridos, todo o que hacemos, todo o que temos é para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é por a misericórdia de Deus. A bendição de Deus vem sobre tu casa, vem sobre tu família, porque Ele é um Deus que ama nós outros e Ele tem prazer em bendecir nossas vidas. Pero nós outros temos que pôr em prática esses princípios. Esses 4 princípios que hemos aqui falado, temos que pôr em prática. E sempre, queridos, poner a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E vamos a começar a romper, vamos a começar a viver o sobrenatural de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Quantos aqui querem viver uma vida de bendição? Então, se vamos se poner em pé, vamos estar orando, vamos estar clamando. Eu não sei o que tem te impedido de buscar a presença de Deus. Eu não sei o que tem te impedido de poder viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Que sabe, tu não se ha dado conta, pero o espírito de mamón está sobre tu vida. E tu está sendo dominado por o espírito de mamón. Pero hoje nós outros vamos orar. Quem sabe tu tem confiado em tuas próprias forças. Quem sabe tu tem confiado naquilo que tu pode fazer com tus próprios braços. Hoje nós outros vamos orar e vamos a poner a Deus em primeiro lugar. E aquilo que tu não pode com tus próprias forças, Deus te vai ajudar e tu vas a começar a viver uma vida de bendição. Temos que parar de confiar em nós outros, querido, naquilo que podemos fazer, naquilo que vamos fazer, e começar a confiar em Deus.
Ele é nossa fuente, é Ele que vai derramar a bendição de Deus sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos filhos, e tu vas a começar a viver a bendição de Deus. A bendição de Deus é por completa, não é por la mitad. Do que vale tu ter montão de dinheiro e ser uma pessoa infeliz e não ser uma pessoa completa? Do que vale tu ter montão de recursos e poner tu cabeça na cama e pensar: será que Deus se agrada de mim? Hoje nós outros vamos orar, querido, vamos aclamar. Invito os pastores que podem estar aqui e quero invitar a toda a gente aqui adelante, porque vamos estar orando. Pero antes de a gente vir aqui, quero fazer um pedido. Quem sabe tu está distante do caminho de Deus. Quem sabe tu se ha distanciado daquilo que Deus começou a ser em tua vida. Quem sabe tu todavia nunca tem tido um encontro com Deus. Hoje Deus te dá uma oportunidade para tu começar a viver algo novo na presença dele. Hoje Deus te dá uma oportunidade para tu começar a viver uma vida de bendição. Então, se tu queres vir aqui, se tu queres estar aqui, nós outros, há um grupo de pastores, de líderes, queremos orar por tua vida, queremos clamar por tua vida, e toda a barreira, tudo aquilo que impede tua vida de receber o melhor de Deus, de receber as bendições de Deus, hoje vai cair por terra, e tu vas a começar a viver uma vida nova na presença de Deus. Então, damos total liberdade para ti. Se tu queres aceitar a Jesus, tu pode seguir assim com tu mano, tu pode vir aqui adelante. Pero, pastor, eu tenho vergonha. Faça assim com tu mano, assim. Nós outros vamos a enviar um pastor aí, vai estar orando contigo, ou um pastor que vai sobre ti e vai estar orando, e tu vai poder vir aqui na casa. Aqui